Olá, meus amores. Hoje vamos de reflexão, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns insights, algumas coisas que eu vivenciei nesse meu período. Vocês sabem que eu estava de férias e eu permaneci apenas com os atendimentos offline. Aqueles que não precisam de muito tempo, aqueles que são mais curtinhos e que eu consigo encaixar durante o meu dia. E o que que eu percebi nesse mês? Eu atendi muitas mulheres. Algumas clientes antigas, outras que chegaram até mim nesse mês de férias mesmo, mas a maioria tinha relacionamentos, tá? Ou estavam aí dentro de algum envolvimento amoroso, não precisava ser um relacionamento mesmo oficial, mas um envolvimento amoroso aí qualquer, que estava trazendo para elas algumas percepções, algumas coisas das quais elas tinham medo. Primeira coisa que eu percebi que elas estavam sentindo era esse vazio emocional, esse vazio de elas não estarem sendo compreendidas, de elas não estarem sendo amadas, de elas estarem sendo deixadas de lado, algumas traídas, algumas se sentindo, eh, meio que assim, não vistas, como se elas não estivessem sendo cuidadas pelo outro. Ontem ainda eu tive a oportunidade de conversar com uma outra cliente, e ela estava me falando que depois de anos do seu relacionamento, ela percebe que não consegue sentir nada, porque e aí eu fui perguntando: "Mas como assim você não sente nada?". E aí ela começou a falar, não do sentimento dela, mas sobre o que o outro não fazia pra ela. Então, isso é um relato que eu escuto muito, sabe, como por exemplo: "Ai, fulano não me dá atenção, fulano não faz isso pra mim, fulano não me prioriza. Ai, porque eu tô cansada de ter que carregar tudo nas costas. Ai, porque eu me sacrifico demais, eu deixo as minhas coisas, mas fulano não faz nada por mim". Então esses são os relatos que eu sempre escuto, eh, e de muitas mulheres. E o que que eu gostaria de dizer pra vocês, né, é interessante que esses relatos, eles nos mostram uma ferida muito mais profunda. Nós costumamos olhar para o outro, para fora. E esse olhar para o outro, para fora, muitas vezes esconde uma barreira, uma resistência de olhar para nós mesmos, sabe. Eu gosto de falar sempre isso aqui: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, se você não se ama: "Cara, eu me amo sim, será mesmo?". Porque olha só, se você sente que não está sendo amada, se você sente que seus relacionamentos, as pessoas se aproximam de você só para abusar, só para tirar, só para querer nada a acrescentar, ou que no seu relacionamento você só consegue ver as dificuldades, o outro, não te prioriza, o outro sempre te deixa, você acha que você faz mais e o outro menos, sabe. Você sempre vivencia relacionamentos onde você está sendo traída, onde você está sendo deixada, eh, aí já mostra que no mínimo está faltando aí essa autoestima sua, esse senso de valorização, você reconhecer a sua grandiosidade, sabe. Você entender quem é você no mundo, é você se amar mesmo, e não é você se amar com aquelas palavras que a gente fala: "Ai, eu me cuido da minha pele, do meu corpo", não, não é só isso gente, sabe. Muitas feridas elas estão ali na criança ferida, e aquela criança ferida, ela guarda memórias, armazena as memórias de abandono, de rejeição, na infância. Olha só, muitas, mas muitas pessoas vivenciam isso. E se você conversar com as pessoas, a maioria das pessoas no mundo, elas vivenciaram algum tipo de dor, de abandono ou de rejeição na sua infância. E não é porque o pai ou a mãe foi embora não, sabe. Eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive, nessas minhas férias, e que eu vi ali a dor do abandono numa criança, e que eu gostaria de expressar um exemplo pra vocês. A minha cunhada, ela precisou ir pra capital e ela deixou o meu sobrinho comigo. E esse meu sobrinho, como eu não tenho uma convivência muito, próxima, acabou que, eh,
ele não era tão acostumado comigo. E nesse período que ela deixou comigo, foi um período curtinho, de 2 dias. O primeiro dia, o menino se divertiu tudo, mas depois ele começou a sentir falta da mãe e começou a perguntar. E ele via que a mãe dele não voltava pra buscar ele. Passou ele acabou dormindo com a gente acho que 3 noites, e não vinha buscar ele, e ele começou a chorar, e ele começou a achar que a mãe dele não vinha, e ele toda hora perguntava, e eu fazia de um tudo pra que ele se animasse, mas mesmo assim ele sentia aquela dor, ele chorava, ele perguntava, e ele: "Mamãe, mamãe, cadê mamãe, quero minha casa, quero minha mãe, quero minha casa, quero minha mãe". E essa dor foi vivenciada. Depois a mãe dele voltou, pegou ele, tudo se estabilizou, mas olha só que interessante, ele começou a ficar com medo de ficar só. Ele não queria mais que a mãe dele deixasse ele ou saísse. Quando ele cresce, provavelmente o inconsciente vai jogar isso lá para o fundo, quando ele crescer, né, e vai ficar lá escondido, oculto. Claro, sério isso? Sim, vai ficar escondidinho lá. O inconsciente ele faz isso para proteger. Só que você continua repetindo os mesmos processos. Então, ou você vai entrar no relacionamento e vai vivenciar quando o abandono, né, ele vivencia com a pessoa do sexo oposto. No caso, esse meu sobrinho é o menininho, vivenciou com a mãe. E aí, quando ele crescer, nos relacionamentos dele, provavelmente ele vai vivenciar essa mesma ferida, porque ficou lá escondidinho, não foi curada, não foi trabalhada, continuou. E aí ele vai atrair mulheres que sejam mais frias com ele, ou ele vai atrair mulheres que não se sintam, preenchidas e que acabam indo embora, porque ele não consegue curar essa ferida nele. E uma pessoa que tem essa ferida do abandono, e também da rejeição, tá gente, mas como eu estou dando esse exemplo, eu vou focar nessa ferida aqui, ela tende a ser um pouco mais fria. Ela tende a ter dificuldade de demonstrar os sentimentos, porque ela tem medo de que se ela demonstrar demais, ela vai encher a pessoa e a pessoa vai embora. Ela tem medo de ou ela é muito intensa, ela tem medo de não demonstrar e acaba sufocando a pessoa. Mas no geral ela tende a se afastar, a se isolar, a não demonstrar muitos sentimentos, a não querer falar muito sobre os seus sentimentos, a se sentir só, sabe. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês aqui dentro dessa nossa conversa? Porque muitos de nós vivenciamos esses momentos de se sentir abandonada, sabe, de se sentir rejeitado, de não estar sendo aceito, não estar sendo compreendido, de não estar sendo amado, de estar sendo sempre comparado, principalmente quem tem muitos irmãos, como eu, tem a tendência de nossos pais comparar. "Ai, olha só, porque fulano já fez isso, já conseguiu isso, e você ainda não. Você tem que usar o teu irmão de exemplo. Ah, se você fosse não sei o quê, que nem seu irmão, ah, eu estaria feliz". Entende? E aí vem aquela dor de nós não sermos aceitos como nós somos, e aí nós tentamos fazer para agradar, e parece que quanto mais a gente tenta fazer para agradar, mais a gente desagrada. Ou então a gente vai naquela da rebeldia mesmo, sabe, de conflitar, de fazer mais pra deixar outra pessoa com raiva, só que mesmo assim a gente vai fugindo de nós, e vamos colocando as carapuças de fingir estar bem, de fingir estar alegre, de fingir estar tudo ótimo, de e escondendo as nossas dores, nossas feridas emocionais. Só que isso vai se intensificando no relacionamento. E aí que pega, né. Essas mulheres que eu tenho conversado, em algum momento, elas vivenciaram essa ferida, com o pai ou com a mãe, com alguém que elas amavam. E essas feridas, elas ficaram escondidas, porém abertas, e sangrando nos seus relacionamentos. Então, em alguns casos, eu percebo que elas levam o peso do relacionamento nas suas costas, porque acreditam que elas precisam fazer para ser aceitas. Elas precisam fazer para serem amadas. Então elas deixam de fazer coisas que elas gostam e começam a fazer aquilo
algo para o outro, por exemplo, abre mão de um feriado, com a sua família para limpar a casa, fazer o almoço, sabe. Aí, muitas vezes, elas não confiam no masculino, e aí elas precisam ser o homem da casa, então elas precisam dar conta de tudo. "Ai, quebrou o carro, tem que ela que tem que resolver". "Ai, a lâmpada queimou, eu vou ter que dar um jeito de colocar. Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo". Você não confia no homem, sabe. Eu tô dando exemplos aqui aleatórios de todos esses casos que eu percebo, que eu vejo, que eu converso. E o que que eu percebo nisso? Que não é o outro. "Claro, mas como assim? O outro tá fazendo isso comigo, o outro tá me maltratando, tá não sei o quê, tá", enfim. Não é o outro, gente. E a verdade é que enquanto você continuar só olhando para o outro, você não vai resolver o problema. Enquanto você continuar enxergando só os defeitos no outro, você não vai resolver o problema. "Ai, porque eu sou isso, porque", aí você acaba se colocando no papel de vítima. E o papel de vítima, ele não te permite você sair para resolver a sua vida, entende? Então, eu gosto de falar, né, que assim como em cima, embaixo. O que se passa dentro do interno, ele é reproduzido no externo. E quando você percebe que o que se passa no interno é reproduzido no externo, você vai entender que dentro de você existem conflitos, inseguranças. "Ai, claro, porque o meu marido não me dá segurança". É porque existe uma insegurança dentro de você e que você está buscando a segurança no outro. E aí, nos seus relacionamentos, você vai sentir essa falta de segurança, né, se sentir inseguro dentro do seu relacionamento, porque você não está seguro dentro de si, sabe. Quando você reclama que o outro não está te valorizando, provavelmente você não está se valorizando, porque se você se valoriza, tem 2 caminhos: ou você vai estar dentro de uma relação onde a pessoa que está com você vai aprender a te valorizar, ou você vai entender que aquele relacionamento, ele te oferece muito menos do que você merece e que já está na hora de você sair dele. Só que olha só, pela minha experiência, a maioria dos casais, tá, que se queixam disso, as mulheres que se queixam que o outro não valoriza, que o outro não respeita, que isso, aquilo, outro, quando elas quando as mulheres, elas se amam, elas começam a se valorizar, elas começam a mudar a sua percepção, começam a se sentir seguras, começa a mudar dentro delas, eu percebo que é um efeito, assim, borboleta, tá, que são raríssimos os casos em que acontece separação. Sério, Clary, sério. Sabe por quê? Porque ela começa a se amar, a se valorizar, ela começa a se tornar mais magnética. Ela retorna a uma essência que ela esqueceu, que ela adormeceu, que ela apagou. E isso faz ser atrativo. E aí o outro começa a perceber que se ele não começar a tratar melhor, se ele não oferecer mais, ele vai perder, sabe? E aí começa a mudar também a sua forma de pensar. Começa a valorizar, começa a priorizar, começa a cuidar, começa a respeitar. E aí entra em harmonia. Porque também o outro, quando você está dentro de um relacionamento, acaba se curando também, na medida em que percebe que o outro está se curando. Então isso se estende, sabe. Claro, mas se eu trocar de relacionamento? Veja bem, você pode já trocar de relacionamento, mas se você acha que você não vai vivenciar as mesmas coisas, você está enganada, você vai vivenciar as mesmas coisas, porque o conflito ainda existe dentro de você, entende. É que nem aquela história: "Cara, eu só arrumo homem que não presta". Mas espera aí, por que você não só arruma homem que não presta? Vamos lá para a causa raiz, onde é que está a questão? Aí quando você vai olhar a questão, aquela mulher que arruma um homem que não presta, ela não consegue reconhecer suas qualidades, não consegue reconhecer as suas virtudes, não consegue reconhecer o seu potencial, não consegue se sentir merecedora, acha que não vale nada, sabe. Tem ali feridas que estão abertas e que tem uma carência afetiva enorme e que para suprir aquela carência, aquela necessidade de ter alguém na sua vida, ela acaba aceitando qualquer coisa.
E aí quando você vai investigar tem mais coisa, não é só, entendeu? Então, o caminho é curar-se dentro, é olhar para dentro, não é olhar para fora, sabe? É parar de olhar e idealizar e fantasiar, é aterrar em si. É entender que você não precisa ser forte o tempo todo, e você pode soltar, e você precisa também aprender a confiar, e você precisa também aprender a lidar com o seu masculino, porque todos nós temos a polaridade feminina, masculina, e essa polaridade ela inflama. E se você não está bem com o teu masculino, você vai ter um masculino ferido dentro de você, que vai trazer para você a necessidade de ação a todo momento, a necessidade de fazer, a necessidade de tomar a frente sempre, a necessidade de desbravar tudo. Só que esse masculino ferido, ele traz peso, entende? Porque aí não é só o masculino que está ferido, é o seu feminino que foi ferido, entende? E aí você entra nas polaridades negativas, que traz sombra, medo, retração, carência, necessidade de aprisionamento, medo de ficar só, medo de não dar certo, necessidade de estar fazendo sempre o tempo todo, sabe? Dificuldade em receber. Então temos aí, né, questões mais profundas que precisam ser olhadas, precisam ser liberadas. E o caminho ele não é fora. Volto a dizer, o caminho ele não é fora, o caminho ele é dentro. Então você olha para dentro, você libera. Você olha para dentro, você solta. Quando você solta aquilo que te aprisiona, aquilo que você se prende por vontade própria, você muda a sua vida. Quando você começa a se amar, você começa a perceber que as pessoas, elas vão te amar, porque na verdade elas te amam, mas você não consegue sentir esse amor, por quê? Você realmente não está se dando amor. Então você deixou um vazio, e esse vazio, ela não é falta da outra pessoa, nunca vai ser a falta da outra pessoa, gente, entendam isso. Esse vazio é a falta de você mesmo. E quando você preenche o seu vazio emocional com compreensão, com aceitação de você mesmo, com amor, com a cura das feridas, com esse olhar mais profundo para o seu pai e para sua mãe interna, né, o pai e a mãe da psique, que existe dentro de você, um termo mais, profundo falando. Quando você olha para aquelas questões que foram ali feitas na sua infância, que ficaram gravadas no seu inconsciente, que você nem tem consciência, você cura, você ressignifica, você trabalha, e aí você libera. Então é um caminho, tá, é um caminho que eu estou mostrando para vocês. E para muitas delas, elas já estão nesse caminho, né. Interessante que essas minhas clientes que elas vêm procurar, algumas já estão no Divinas, outras já fazem, já fizeram umas mentorias comigo, outras estão nesse caminho de fazer, e elas estão percebendo mudanças na vida delas, sabe. Essa semana passada eu recebi 2 depoimentos maravilhosos. Um falando assim: "Clary, é incrível como eu percebi o que eu estava fazendo e agora eu mudei, eu me priorizei. Eu fiz tal coisa que eu queria fazer por mim e eu fiz, e eu estou me sentindo tão bem que começou a melhorar as minhas vendas". Olha só que interessante. O outro depoimento foi assim: "Cara, eu consegui sair do meu relacionamento que não estava dando mais, sabe. Eu percebi que aquele relacionamento não era pra mim, eu estava aceitando migalhas, sabe". A outra, né, esse aí já não foi essa semana, foi já tem um tempinho, ela falou assim: "Cara, olha só, eu estou tendo clareza das coisas que estão acontecendo na minha vida, inclusive das amizades que eu tinha, que eram falsas comigo". Então, assim, quando você começa a curar dentro de você, as coisas começam a se harmonizar no seu externo, e é fato. "Ai, Clara, mas como eu faço isso sozinha?". Gente, sozinha é mais difícil. Sozinha você pode levar anos, você pode nem conseguir trilhar o caminho todo. Sabe por quê? Porque, a gente precisa olhar pra dentro, mas quando você
Já tem alguém que vivenciou essa jornada, que olhou para dentro, que te ajuda, é mais fácil, com as ferramentas certas. Então assim, meus amores, percebam a vida de vocês como está. Perceba se esse vazio também existe na sua vida. Há um caminho para você trilhar, que você pode trilhar sozinho, lendo livros, buscando aqui, buscando ali, vendo vídeos em YouTube, buscando autoconhecimento e fazendo tudo que você pode sozinha, que é um pouco mais lento, mais demorado, mas que também vai trazer resultados. E também tem um caminho que você pode trilhar comigo. Então a gente tem aí várias possibilidades. Temos o Divinos para você entrar, que é um tratamento em grupo, que traz resultados. Temos as mentorias individuais, que elas são mais profundas, mais conexas, mais intensas, né, e como é individual e personalizada, para trabalhar essas questões.